Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra vossas Bíblias comigo, por favor. Livro de Ruth, capítulo de número 3. Eu quero aqui louvar a Deus pelo privilégio de estar servindo a Ele e poder estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Agradecer também ao nosso pastor, na pessoa do pastor Alci, pela confiança depositada na minha pessoa para vos falar de um assunto tão importante, que é a respeito do comportamento da mulher cristã. Embora temos aqui vários homens, né? Então vamos tentar também colocar um pouquinho para os homens, né? Ruth, capítulo de número 3, o verso de número 11. Quero justificar, meus amados, a ausência da minha esposa. Ela não se encontra bem, até peço oração por ela. Talvez a gente vai até depois à noite, talvez se Deus não operar um milagre até lá, há uma necessidade talvez de ir à emergência, porque ela está com fortes dores musculares e teve que tomar um remédio que dá muito sono, então por isso ela não está aqui presente. Rogo as orações dos irmãos. Ruth, capítulo 3, verso 11, diz assim: Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto eu te falei, tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Meus amados, para ter um comentário a respeito, né, o comentário que Boaz faz a respeito de Ruth, certamente o comportamento dela era exemplar, né? Toda a cidade a tinha como mulher virtuosa. E nosso pastor nos incumbiu nesse assunto tão importante, irmãos. E eu confesso aos irmãos que eu ainda tremo as pernas quando subo aqui para falar a respeito da palavra de Deus, porque eu não estou falando a qualquer, eu estou falando à noiva do Senhor. E um dia, comentando com um pastor de larga e longa jornada ministerial, ele falou: o dia que as suas pernas pararem de tremer, aí que você tem que temer. Então é perigoso, né, irmãos? Mas na nossa introdução, logo aí no primeiro parágrafo, está escrito assim: as mulheres precisam viver uma vida para a glória de Deus. Mas o que as Escrituras exigem das mulheres? Na verdade, todos nós precisamos ter uma vida exemplar. Amém, irmãos? Tanto mulheres como homens, todo cristão deve honrar ao Senhor com o seu comportamento. Amém? E assim como Ruth foi elogiada, assim como Eliseu, né, foi dito a respeito dele, vai ali um homem de Deus, também aqui nessa cidade, também possam dizer o mesmo a nosso respeito. Amém? É necessário, eu estou pulando algumas partes, pois o tempo é um pouco curto, é necessário adotar princípios éticos emanados da palavra de Deus, para que a vida cristã e ministério seja abençoado. Amém? O caráter nunca é comprovado por uma declaração escrita, oral, de convicções, mas é demonstrado pelo modo como vivemos, pelo nosso comportamento, escolhas, decisões que tomamos no dia a dia. Então, é no dia a dia que a gente vai conhecer o verdadeiro caráter. É através do comportamento que nós vamos conhecer o verdadeiro caráter de alguém, né? A palavra de Deus nos fala que é pelos frutos que se conhece a árvore. Amém?
E ainda na nossa introdução, eu deixei aí escrito, será apresentado nesse estudo a respeito da conduta da mulher cristã, em diferentes áreas e aspectos, de acordo com a doutrina bíblica, usos e costumes da igreja. E falando de usos e costumes, irmãos, eu gostei muito desta fala aqui do pastor, saudosa lembrança, pastor Antônio Gilberto. Existem pelo menos 3 grandes diferenças entre doutrinas e costumes. Quanto à origem, a doutrina é divina e o costume em si é humano. Quanto ao alcance, a doutrina é geral e o costume em si é local. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável e o costume em si é temporário. O fato é que a sã doutrina ela vai gerar na igreja bons costumes e um comportamento santo e honroso. Amém? E é importante nós observarmos a doutrina santa. Amém, irmãos? Como nós vamos estar abordando sobre o comportamento da mulher cristã, eu coloquei alguns tópicos que os irmãos têm aí no boletim de vocês, e eu quero aqui também agradecer ao pastor Itamar. Tudo que está errado nesse estudo aí, no boletim, fui eu, viu? E o que está certo foi o pastor Itamar, tá bom? Glória a Deus. O comportamento da mulher diante de Deus. Toda mulher tem virtudes e dons que podem ser aperfeiçoados através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a mulher que ela deseja honrar ao Senhor, que ela deseja glorificar a Deus através do seu comportamento, ela vai buscar na palavra de Deus princípios e valores, estatutos, ensinamentos para comportar conforme ali está escrito. Amém? As verdades bíblicas são como uma boa injeção, mas não faz nenhum efeito se não for aplicada. Amém? Quantas irmãs já viram nas redes sociais algum médico dando uma receita daquela dieta perfeita, né? Mas ela só vai ter efeito na tua vida ou de qualquer outro se realmente for observada e colocada em prática. Então, na conduta cristã, nós ouvimos palavra e praticamos a palavra. Na verdade, a conduta é a prática daquilo que você aprende do Senhor, através da sua palavra, através do Santo Espírito e através da igreja. Amém? Ao agradar a Deus, a mulher se torna agradável aos outros, incluindo a si mesmo. Ela está bem consigo mesmo, porque o acusador não consegue acusá-la, né? Ela está observando a palavra de Deus, amém? E falando sobre o comportamento cristão diante de Deus, nós não podemos deixar de falar da santidade, né? Da santificação. Muitas pessoas pensam que vivem em santidade apenas por viverem dentro da igreja e não cometerem pecados como adultério, roubo, homicídio, etc. Mas o coração, que ninguém vê, como é que está? Mágoas, ódio, inveja, vingança, fofoca. Precisamos agradar a Deus em tudo, fugindo destas coisas. Eu glorifico a Deus. Nós estamos aqui já quase um ano aqui em Pompa, e eu glorifico a Deus porque nós vemos aqui um povo muito fiel a Deus. Eu louvo a Deus pela vida, vejo muitas mulheres virtuosas, com bom testemunho neste lugar. Em Levíticos, o Senhor nos diz para nós santificar-nos e ser santo como Ele o é. Amém, irmãos? A geração que saiu do Egito, está no estudo aí, irmãos, eu não prometo ser fiel aí ao estudo. A geração que saiu do Egito, praticamente todos, né, não entraram na terra prometida, exceto os menores de 20, 25, né? E
Josué e Caleb, todos ficaram pelo caminho. Por qual motivo? Eles tinham ou não tinham uma promessa? Tinham uma promessa. Mas a sua conduta, o seu comportamento diante de Deus, não agradou ao Senhor. E isso impediu que eles alcançassem a promessa. Muitas mulheres têm promessa de Deus. Na verdade, todas têm promessa de Deus. Todos nós temos promessa de Deus. E é a nossa conduta, às vezes, vai nos impedir de alcançar tais promessas, irmãos. Eu fui líder de jovem há alguns anos. Na verdade, eu ainda sou jovem. Para os irmãos terem certeza disso, eu nem cresci ainda. E já ouvi muitos jovens: eu tenho uma chamada, eu tenho uma promessa, mas nada fazendo, ou vivendo uma vida sem um bom testemunho. E Deus ansiando, Deus desejando cumprir aquela promessa, mas a própria pessoa é o empecilho. Alguns acusam o inimigo, né? Na verdade, tudo que acontece na nossa vida, nós jogamos a culpa nele, mas nem sempre é ele. Às vezes nós atrasamos, né, as promessas de Deus se cumprir na nossa vida mediante a nossa conduta. Amém? Esses dias evangelizando uma pessoa, ela é americana, e ela tem alguns amigos brasileiros, e ela nos chegou com uma frase assim: eu aprendi que Deus escreve certo com linhas tortas. Eu falei: não é isso que eu aprendi, não. Deus endireita as linhas e depois começa a escrever uma linda história. Deus endireita a vida das pessoas para cumprir as suas promessas. Amém? Josué, ele diz no capítulo 3, no verso 5, santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Irmãos, é necessário buscar uma vida em santidade, viver uma vida em santidade, santificando sempre, separando sempre, consagrando sempre, amém? Para que o Senhor opere maravilhas através de nós e em nossas vidas, em nome de Jesus. A palavra de Deus fala: se possível, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Amém? Uma mulher cristã tem em seu comportamento uma vida de fidelidade, amém? Uma fé que não demonstra fidelidade não tem valor na prática cristã e expõe uma fé morta. Sabe, a gente encontra muitas pessoas, nós já tivemos auxiliando o nosso pastor, dirigindo algumas congregações em alguns lugares, e encontramos muitas pessoas que declaram tanto amor a Deus no templo, e fora do templo a história é diferente. E isso não agrada ao Senhor. É uma fé sem obras, né? Ninguém vai ser salvo pelas obras, mas quem crê e ama ao Senhor tem muitas obras, porque nós somos chamados para boas obras. Amém? Uma mulher cristã também é uma mulher obediente. Na verdade, todos nós temos que ser obedientes, né, amados? A desobediência traz medo, vergonha e maldição. Gênesis capítulo 3. Mas a obediência gera unção, honra e justificação. Os irmãos com certeza sabem muito bem o texto bíblico onde fala, né, que Deus, ele quer obediência. Não está se preocupado tanto com o sacrifício, mas com a obediência. Amém? Que nós venhamos em nosso comportamento ser obediente à palavra, à voz do Espírito Santo, que às vezes nos traz algumas diretrizes que nós não queremos colocar em prática. Tipo, vai até essa pessoa, peça perdão, você errou. E a gente fica resistindo ao Espírito Santo e o entristecendo. E isso impede, irmãos, as bênçãos de Deus chegarem até a nossa vida, até a nossa casa. Então, nós precisamos buscar viver uma vida em obediência, amém? Também humildade. Uma mulher cristã, ela é humilde.
Uma mulher cristã reconhece que tudo que tem e é vem de Deus e não se orgulha de si mesma, mas glorifica a Deus por sua graça. Amém? Ela segue o exemplo de Maria, que em suas palavras, em Lucas capítulo 1, ela disse: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ela também diz assim: o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. Amém? O Senhor está com os olhos voltados para você e para a minha vida. E mediante aquilo que Ele vê, mediante aquilo que Ele espera que aconteça na nossa vida, nas atitudes, vai acontecendo as promessas, vai se cumprindo as promessas, porque tem muitas promessas que são com condicionais. E elas só se cumprirão a partir do momento em que nós cumprimos a nossa parte. Amém? Uma mulher cristã, ela é uma mulher perseverante na oração. Amém? Aí eu deixei aqui o exemplo de Ana, que perseverou em oração até ser ouvida pelo Senhor. Até quando devo orar? Até quando devo clamar por essa necessidade, por esse marido, por meus filhos? Até Deus te ouvir. Amém? Também uma mulher cristã, ela é uma mulher grata. Uma mulher cristã expressa a sua gratidão e adoração a Deus com cânticos, orações e gestos de reverência. E falando de reverência, irmãos, nós temos um costume muito bonito, né, diante da leitura da palavra de Deus, de estarmos de pé durante o culto, amém? E eu gosto de acrescentar algo a mais. A maior reverência à palavra é a prática dela. É não só ouvi-la, mas praticá-la, amém? Na página de número 5, eu acredito, deixa eu ver aqui se eu não estou pulando nada. Eu deixei aí o exemplo de Débora, né, que depois da decisão dos israelitas de resolverem lutar, ela se comprometeu em tocar, né, músicas e cantar ao Senhor, amém? A gratidão faz parte de toda a mulher que procura agradar a Deus, amém? Nós aprendemos muito através do nosso pastor a respeito de gratidão. Outro comportamento da mulher cristã na família. Nesse presente século, muitas coisas mudaram. Vivemos numa sociedade sob pressão, em que os problemas profissionais, pessoais, econômicos e sociais acabam estourando dentro de casa. Em contrapartida a essas mudanças, temos a palavra de Deus, que não muda e nos mostra que a mulher exerce um papel importantíssimo nessas situações. Se em um momento difícil, um dos motivos maiores de causa de divórcios são as finanças. E se num momento difícil na vida de um casal, nessa hora, a mulher não tem um comportamento fiel à palavra, fiel a Deus, esse casamento pode até vir a acabar, irmãos. Mesmo sendo pessoas dentro da igreja. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Então nós precisamos entender, não está fácil, mas o nosso Deus é fiel. Aleluia. E aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Amém? A mulher cristã é frequentemente encorajada a ser um exemplo de virtudes cristãs, como amor, paciência, bondade, humildade dentro do ambiente familiar. Essa conduta exemplar é vista como uma maneira de influenciar positivamente a família e a comunidade. Irmãos, tem pessoas lá fora que eles não leem Bíblia, mas ele lê a tua vida e a minha vida. Então, que nós venhamos influenciar em nome de Jesus. Amém? No que diz respeito do comportamento da mulher cristã dentro da família, ela é submissa ao marido. Uma mulher cristã honra o seu marido e o ama como sua própria carne, respeitando-o e apoiando em tudo. Ela não concorre com ele, nem age com prepotência. Ambos
são iguais em valores, mas diferentes em propósitos. O homem é a cabeça da mulher e a mulher a coroa do homem. Aleluia. Você foi criado e tem um valor grandíssimo, minha irmã. Também nós, homens. E fomos criados com este valor, mas com propósitos diferentes. Há propósitos de Deus para a vida de vocês que o homem não vai atingir. E há propósitos de Deus para conosco que não é para vocês, porque às vezes esses propósitos trazem umas cargas que não serão, vocês não seriam fortes o suficiente para suportá-las, né? Então nós temos que entender isso. E isso diz respeito na sociedade, no meio da família e também na igreja. Na igreja, o trabalho das mulheres é importantíssimo. Nós fomos folhear as páginas da Bíblia, nós vamos encontrar grandes exemplos de mulheres de Deus que foram tremendamente usadas por Deus, e ainda hoje nós encontramos muitas, né? Mas nós temos que entender a posição e o propósito de Deus na vida de cada um. Paulo orienta as mulheres que não use de autoridade sobre o marido. Nós sempre brincamos, lá em casa quem manda é ela, mas o princípio bíblico não é esse. O princípio bíblico é o homem, é a autoridade, é o cabeça do lar, não é autoritarismo, é autoridade. E exerce essa autoridade com amor e com mansidão. Fazendo assim, fica fácil para a mulher ser submissa. Fica fácil para ela, sabe, se empenhar na mesma missão que você está. Tanto na obra de Deus, quanto na criação dos filhos, na família. Amém? A mulher não exerce autoridade e que esteja sujeita a seu marido. São textos muito conhecidos dos irmãos. Ser submissa significa auxiliar o marido na sua missão. Submissa, apoiar a missão. Amém? Tem às vezes, dificuldades e muitos lares que não conseguem alcançar muitas vitórias porque não tem um entrosamento dentro de casa. E Deus não fica escrevendo em linhas tortas, irmãos. Enquanto não conserta, enquanto não se ajeita, a bênção não chega. Foram inúmeros testemunhos que já ouvimos, os pastores que estão aqui, com certeza, poderiam falar de vários testemunhos, de momentos em que realmente a palavra de Deus começou a ser autoridade dentro de um lar, as bênçãos começaram a chegar. E Deus surpreende, amém? Em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 1 e 2, diz assim: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada um a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. O comportamento, olha, isso aqui pode aplicar para tudo. Sabe, aquela situação que você sabe que, porque a mulher tem ela percebe as coisas bem mais rápido que o homem, né? Propósito que Deus fez, né? E você percebeu algo, mas você sabe que se você falar não vai adiantar, porque a autoridade é do marido e ele às vezes é meio difícil, né? O seu comportamento vai levar ele a compreender que você tem razão. Então, ganha ele com as suas atitudes, amém? Comportando-se a mulher de forma submissa a seu marido, atrairá para si muitas bênçãos, hein? Amém? Em um lar cuja autoridade maior é Deus e a sua palavra, a mulher sujeita-se ao marido e ele, por sua vez, amará sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa aqui é uma via de duas mãos, irmãos. O homem ama, e por a mulher ser amada, ela vai ser submissa. Amém? Agora, se o homem espanca, ou com palavras, ou tem alguns que já vai para o outro lado, onde vai haver submissão? E de jeito algum. Comportamento no lar influencia os filhos.
Uma mulher cristã cuida dos seus filhos com carinho e dedicação, ensinando-os o caminho de Deus e os valores do reino. Sabe, a gente como dirigente de congregação, a gente encontra N situações. Tem a igreja, ela está como para auxiliar a família no ensinamento dos filhos, mas a responsabilidade é dos pais. E quem é que fica mais tempo com os filhos? É a mulher. É a mulher que vai, né, com muita graça, mediante, né, ali atitudes, exemplos, Deus vai usar, dando muita graça nesse assunto. Amém, irmãos? Você já parou para pensar como o comportamento das mães podem afetar diretamente o crescimento e desenvolvimento dos filhos? Nós hoje lutamos muito para alcançar vidas para Cristo, exercendo, né, a nossa declaração de propósito. E muitas pessoas que chegam até a nós com a vida toda destruída, a gente vai investigando, tentando auxiliar, e o início de tudo é lá no seio da família. Falta de exemplo de ambos os lados. Então, a responsabilidade é? A responsabilidade é? É incrível como cada ação, palavra ou atitude pode deixar uma marca duradoura na vida deles. Eles aprendem muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Sabe, se uma mãe não ama a casa de Deus, a probabilidade dos filhos não querer vir à casa de Deus é muito, sabe? Se uma mãe não ama a escola bíblica dominical, o André me deu $5 para falar sobre escola dominical. Não ama a escola bíblica dominical, os filhos não vão amar a escola bíblica dominical. Eu já vi, dirigi congregação, estamos dirigindo congregação, vi pais trazendo os filhos para a escola dominical e indo embora. Que exemplo. E quando chegar, enquanto estão pequenos, é uma maravilha, né? E quando chega a adolescência? E quando chega a juventude? Como vamos conseguir corrigir um erro se não formos exemplos? Então, vamos estar presentes na escola bíblica dominical. Amém, meus irmãos? O nosso pastor nos ensina uma lista de prioridades. Primeiro, eu estou na Assembleia de Deus? Tá, é Belém? É Belém. Primeira prioridade é primeiro? Segundo? Terceiro? Família. E no conceito família, também tem aí uma prioridade. Primeiro, o marido, depois os filhos. É um grave erro quando uma mulher coloca os filhos entre ela e o marido. E nós vivemos aqui nos Estados Unidos, nós encontramos, às vezes, situações tão difíceis, onde vem um segundo casamento, aí traz filhos, né, traz um bônus, e é uma dificuldade, e se não for Deus na causa, irmãos, gera muitos problemas. Mas quando ambos, tanto o marido como a mulher, permite que Deus haja, que Deus seja autoridade, é diferente. Esses dias eu vi um vídeo onde um padrasto estava ensinando o seu enteado algo, ensinando ele a lavar louça. A mãe entrou no meio, não, ele é meu filho. Já tirou a autoridade. E aí fica difícil, né? Mas não era um lar cristão, porque no lar cristão não tem isso, né? Uma mulher cristã, ela honra seus pais. É um texto bíblico, né? É um ensinamento bíblico. Uma mulher cristã honra seus pais como orienta a palavra de Deus. Porém, ela entende que, ao atingir a maturidade e deixar a sua casa, a casa dos seus pais, para dar início a uma nova família, ela, com muita sabedoria, segue honrando seus pais, mas não os colocando em uma posição superior à do seu marido, pois após o matrimônio, ambos tornam-se uma só carne. Sogra.
Sabe, eu estou ajudando, não posso falar assim, mas estamos ajudando uma pessoa, nos procurou. Pastor, a situação é assim, a minha esposa, que meu sogro e minha sogra moram comigo. Até aí tudo bem, se tiver um quarto lá no fundo, né? E ela me procurou e me informou que ela, juntamente com o irmão dela e os pais dela, decidiram que já é a hora da gente se mudar e voltar para o norte. E ele foi simplesmente comunicado. E eu estou falando de gente de igreja, irmãos. Gente que tem anos servindo a Deus, mas não conhecendo a verdade. Faltou aí a autoridade, né? Colocou a família, colocou o pai e mãe entre o casal, entre o marido. E não é bom, e o resultado disso aí não é bom. O comportamento da mulher no contexto igreja. Amém? As mulheres aceitaram de muito bom grado a proposta do Senhor de servir, e serviram e servem com excelência. Encontramos muitas delas nas páginas da Sagrada Escritura e em muitas de nossas congregações, e um grande número delas aqui na nossa igreja sede. Louvado seja Deus por isso. Vejo muitas mulheres aqui com muitas virtudes. O comportamento da mulher para com os seus líderes. O comportamento de submissão de uma mulher às diretrizes de seus líderes em muito contribuirá para que eles exerçam seu chamado com uma alegria. Está lá em Hebreus capítulo 13, verso 17. E também terá grande influência em seus filhos, famílias e amigos. Irmãos, às vezes a gente encontra algumas afrontas, como dirigente de congregação, como líder de departamento, e tem hora que a gente tem que exercer a autoridade ministerial e às vezes essas coisas não ficam bem. Pessoas deixam a igreja e ainda jogam a culpa no líder. Mas, na verdade, foi uma afronta. Se tivesse tido ali uma submissão ou uma atitude correta mediante a palavra de Deus, essa pessoa teria sido cuidada com zelo e com amor e estaria na casa de Deus até hoje, desfrutando das bênçãos de Deus. Porque um ato de rebeldia vai gerar muitas coisas ruins na vida de uma pessoa assim. Não é verdade, irmãos? E às vezes, eu coloquei escrito que não está no texto de vocês, mulheres submissas. Eu coloquei aqui algo que agora à tarde. Às vezes nós encontramos mulheres que elas não são sujeitas aos seus líderes e elas estão tentando evangelizar outras pessoas que sabem da atitude delas. Ou até mesmo tentando levar a família para a igreja, mas a própria família sabe que ela é submissa. A própria família sabe que ela vive falando o que não deve falar. Que antes de chegar na igreja há um comportamento e os filhos estão no banco de trás, ouvindo. E isso gera muitos problemas para a família. As mulheres no contexto da igreja, o comportamento delas é respeitável. 1 Timóteo capítulo 3, verso 11. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. Um estilo de vida respeitável, reverente e digno vai fazer com que o adversário seja envergonhado. O inimigo das nossas almas não vai encontrar nada, nenhuma brecha para destruir, para te defamar, né? Uma mulher cristã, no contexto da igreja, ou até mesmo a sociedade, não é maldizente ou caluniadora. 1 Timóteo capítulo 3, verso 11. De mesma sorte, quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes. Não é palavra do pastor Ailton, viu? Então, eu sou aqui somente o porta-voz. Então, não brigue comigo, pelo amor de Deus. Mas uma mulher que se comporta assim, ela vai trazer muita maldição para o seu lar, para a sua casa.
não maldizentes, não caluniadores. Lá em Tito, capítulo 2, verso 3, diz assim: quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos e com o que transmitimos depois que ouvimos. Às vezes tem pessoas que dentro da igreja, dentro do seio da igreja, dentro de um ministério, pegam um rótulo que não é verdade, fruto de uma atitude errada, ou de uma mulher ou de um homem, que tem um homem que fala também demais, viu? Vamos ser sinceros, né? Já encontrei alguns por aí. Um dos problemas mais constantes para todos nós é o controle adequado da nossa língua. Eita, órgãozinho que dá trabalho. Ele é o gatilho de muita coisa. Muitas situações no meio da igreja, no meio das famílias, poderiam ter sido resolvidas ou impedidas de acontecer simplesmente se tivesse tido uma atitude de ficar calada, porque a Bíblia fala que há tempo de falar e tempo de calar. A maneira como usamos nossa língua é uma medida precisa de nossa maturidade cristã. Quer saber se uma pessoa é matura, tem maturidade cristã? Anda com ela um pouco. Se ela fala mal dos seus líderes, se ela fala mal de A, B ou C, se ela vive trazendo coisa... Olha, eu até aconselho, ou dá um conselho para não falar mais sobre esse assunto com você, ou para de andar com essa pessoa, que vai trazer coisas ruins para você, porque as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, nós temos que aprender. A fofoca, vamos falar sobre isso, estamos falando de comportamento de mulher cristã, né? A fofoca é uma forma de movimentação. Os pastores afirmam que é um dos piores problemas que enfrentam e que podem destruir ministérios mais rápido do que qualquer outra coisa. Às vezes nós ajudamos muito na obra de Deus se simplesmente fecharmos os nossos lábios. Pelo menos não vamos atrapalhar. Mesmo que seja verdade, transmitir algo é ruim. Porque a palavra de Deus nos fala, se você ver o teu irmão, o teu próximo pecar, o que nós devemos fazer? Eu estou no Ministério do Belém. Orar por ele. Não é simplesmente, fulano está errando nisso, e sair falando e espalhando isso aí. Às vezes a pessoa até já consertou aquela situação, mas o rótulo fica. E para acabar com isso, irmãos, leva anos. E quando é um obreiro, pior ainda. Coitado, tem uma chamada, mas por causa da língua, que nem foi a sua, o impede de acontecer muitas coisas da parte de Deus. Mulheres cristãs são temperantes. 1 Timóteo capítulo 3, verso 11. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam temperantes. Temperança significa moderação, contenção ou autocontrole, especialmente contendo os próprios impulsos da língua, com o objetivo de alcançar fins elevados. Aplica-se em várias áreas da vida. Aí no estudo está algumas. Na maneira de vestir. Quando a gente preparou esse estudo, a gente tem que pensar aonde a gente está presente, né? Quando a gente preparou esse estudo, eu pensei na congregação de West Palm Beach, onde a gente está. Mas quando eu comecei a escrever, Deus falou, mas não vai ser só aqui que vai ser ministrado. Algumas outras dezenas de mulheres terão esse estudo nas mãos. Precisamos ter cuidado. Dentro da igreja, lá fora, eu gosto de citar alguns exemplos de onde a gente já passou, irmãos. Eu liderei uma dirigente de uma congregação, mediante a graça de Deus e a misericórdia do pastor Joel, e chegou uma irmã, uma família linda, 18 anos de ministério do Belém no Brasil. Glória a Deus. Servindo a gente 3 anos já, servindo conosco ali já 3 anos.
Oh, que testemunho lindo. Dá para usar num departamento aqui. Colocamos como líder dos adolescentes. Primeiro ano, maravilha. 18 anos de ministério de Belém no Brasil, mais 3 aqui, 21. De repente, as coisas começaram a desandar. Começou, acho que ela tinha umas filhas meio entrando na adolescência, e começou a ir nas lojas para comprar roupa para as filhas, e achou que a roupa das filhas servia nela também. E ficou uma coisa difícil, irmãos. E aí a gente, com amor, a gente tem que aplicar a palavra e é difícil. É difícil. Sabe, tem dia que, vou abrir aqui um parênteses, graças a Deus, nossa igreja aqui, nossa igreja sede, eu vejo irmãs que se comportam muito bem. Mas, às vezes, é difícil andar em certos lugares. Ou você anda olhando para o teto, qual o risco de tropeçar? Ou você fica igual o avestruz, enfia a cabeça no chão. É difícil. Tem hora que tem umas mulheres que têm que dar até prêmio para elas, como é que elas conseguiram entrar naquela roupa. Postura nas redes sociais. Já viu essas fotos? E é umas fotos que não deveria, né? Guarda o que tem para o marido. E o que é mais triste ainda é que você vê, vai homem lá e dá like, né, dá curtida, manda coraçãozinho, eu fico assim, meu Deus, Jesus. O marido é frouxo e o outro dando em cima. É complicado, irmãos. Tá difícil a coisa. Tá difícil. Temos que tomar cuidado. As redes sociais é a sua vitrine. Cuidado com o que você coloca lá. E, às vezes, é o marido que coloca a foto. Ah, meu Deus, vamos mudar de assunto. Temperantes no trato com as pessoas, maneira de falar, postura, entonação de voz, atenção ao ouvir. Amém? Eu deixei a alimentação para depois as irmãs lerem depois. Fiéis em tudo. Meu Deus, tem 2 minutos só. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas fiéis em tudo, sendo uma pessoa em quem se pode confiar e que efetuará negócios corretos, executará instruções e se desincumbirá dos seus deveres de maneira fiel. Aleluia. Uma mulher cristã, ela é fiel naquilo que foi confiado a ela. Amém? Ser fiel é uma qualidade que denota maturidade espiritual. Outra característica de uma mulher cristã, mestras do bem. Tito, capítulo 2, verso 3, diz assim, quantas mulheres idosas, semelhante que sejam mestras do bem. Embora varie os limites de idade específicos, que eu não sou doido de chamar a mulher de idosa, eu tenho um em casa, as mulheres idosas têm a responsabilidade de prover um exemplo positivo para as jovens recém-casadas. E, em contrapartida, as mais jovens devem ser humildes e se colocarem em uma posição de aprendiz. Ser mestre do bem significa demonstrar o que é bom através de um verdadeiro estilo de vida cristão. Essa é uma responsabilidade dada para a mulher cristã. Ensinar as mais jovens. E as mais jovens têm que ser humildes para aprender. A minha esposa, ela já auxiliou algumas irmãs. Só ali em Forte Mais foram mais de 20 irmãs, ora da igreja, ora pessoas da cidade, em partos. E está em hospitais acompanhando. E, às vezes, a gente encontrava algumas mães de primeira viagem que não davam ouvido nem às suas próprias mães, e como dar banho a um bebê recém-nascido. Falta humildade para aprender. Sabe, as mais jovens têm que ter a sabedoria, a humildade, e entender que as mais velhas já viveram muito e sabem muito. No contexto igreja, um comportamento negativo. Com certeza vocês já ouviram falar dessas 2 irmãs aqui, Evódia e Sintique. 2 conceituadas irmãs, mulheres macedônias, e de grande destaque na igreja de Filipos.
que reinavam em desavença uma com a outra. Ai, meu Deus do céu. Eu já tive que reunir com irmãs que tinham idade de ser a minha mãe. 2 irmãs dentro da igreja. Reuni com elas para tratar de assunto. Tanto de idade para ser mãe, fisicamente, biologicamente falando, como de fé. Tinham lá quase um século de cristianismo. Mas faltava o amor. Estavam em pé de guerra dentro da igreja. Tudo por causa de um departamento infantil. E ela já com idade de ser avó. E não dando um exemplo. Moral da história, eu tive que tirar todas as dúvidas do departamento infantil. Vocês não dão um exemplo? Na sociedade. Pastor, 1 minuto mais? Só me dá 1 minuto? Só um minutinho. Na sociedade. Ruth, ela foi louvada, né? Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Sabe, nós somos a carta de Deus que o mundo lê. A nossa conduta, ela fala mais alto do que a nossa voz. A conduta de uma mulher cristã fala mais alto do que a sua voz. Então, que venhamos, né, não só as mulheres, irmãos, eu estou sendo fiel ao tema que o nosso pastor nos deu, mas que todos nós venhamos ser fiéis à palavra, aos ensinamentos do Senhor, para que nós não venhamos ser pedra de tropeço para ninguém. E que as pessoas possam ver em você e em mim uma conduta que elas venham querer imitar. Amém? Para encerrar, vamos lá para a conclusão, porque eu não quero ficar mal, né? Uma conduta boa para as mulheres, use bem o tempo, viu? Conclusão. Na vida vamos encontrar vários tipos de mulheres. Entre elas, mulheres narcisistas, mulheres coléricas, sanguíneas, fleumáticas, mulheres que se fazem de vítimas. Isso aqui é difícil de lidar. Outras guerreiras ou virtuosas. A grande pergunta é, que tipo de mulher você é? Que tipo de mulher as pessoas veem em você? Ah, pastor, o que os outros pensam de mim, não importa, não. Deve se importar, sim. Porque você é o cheiro suave de Cristo. Amém? Uma mulher sábia compreende a sua responsabilidade. Ela adora a Deus com a sua vida santa e humilde. Evangeliza com o seu comportamento fiel, discipula com o seu exemplo, cuida com amor e mansidão, exercendo assim a sua responsabilidade com muita alegria. Através do comportamento de uma mulher, veremos o fruto do Espírito em sua vida, realçando assim a sua verdadeira beleza. O comportamento de uma mulher cristã fala mais alto do que a sua voz. Meus amados, que Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Alcir, muito obrigado. Que Deus abençoe.